Em nosso estudo de hoje, a lição 54 do livro Rumo Certo tem por título Mais com Jesus. Desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos delas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Problemas intricados surgiram, concitando-nos a soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com Cristo, aprenderemos a ceder de nós sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzem à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos impulsionando-os ao revide. Se os recebermos um tanto mais com Jesus em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difíceis, se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfigura os colaboradores valiosos, convertendo-se por fim em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência, aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos que passamos a agradecer a sabedoria da vida. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na vida pública, experimentemos sentir, pensar e falar e agir um tanto mais com Cristo e observemos os resultados. Pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. Não se atemorizem em programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamos-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante na base do dever retamente executado e da consciência tranquila, pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e cada dia que surge sempre um tanto mais com Jesus. Uma das coisas que nos encantou, nos conquistou dentro da doutrina espírita, foi uma frase atribuída ao Espírito de Verdade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. O Emmanuel começa a lição dizendo para a gente que a transformação moral não vai acontecer em passe de mágica, que a natureza não vai dar saltos. Mas quando a doutrina espírita faz aquela proposta para a gente, de que a gente, a partir de agora, a gente comece a olhar para a gente e procure, através do autoconhecimento, estabelecer qual está sendo o nosso perfil e aonde a gente está em desajuste com o Evangelho de Jesus, ele nos convida a duas coisas ao mesmo tempo. Uma, a gente tornar o estudo do Evangelho uma coisa constante, para que a gente possa ter o parâmetro de comparação o tempo todo, onde eu me encontro e o que eu preciso fazer para mudar, e começar a tomar a iniciativa de promover essa mudança, mesmo que seja uma mudança lenta. Agora o Emmanuel começa a falar para a gente aqui na lição, né? Ele fala assim, é desarrazoado ficar exigindo de nós transformações intempestivas, não adianta. A coisa não vai mudar de uma hora para outra, não. Vai ter que ter suor, vai ter que ter até calma, até auto-perdão também, né? E ele fala, por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso a gente entender que tem que ter um espírito de sequência. Não a gente que vem fazendo esse estudo aí diariamente com essas lições muito moralizadoras do Emmanuel, a gente já estaria na condição de espírito perfeito. No entanto, a gente reconhece o quanto a gente anda distante dentro dos sentimentos e até mesmo dentro de nossas atitudes. Mas
que a coisa começa a modificar quando eu faço o esforço de estudar todo dia, de ter leitura edificante todo dia, e junto com essa leitura edificante, que uma ou outra frase de efeito nos acompanha ao longo do dia, ou então algumas são até utilizadas por nós como jargão para a nossa vida, e cada um vai pegar a frase que mais diz respeito ao momento evolutivo em que se encontra. Por isso que as frases minhas serão diferentes das frases de vocês. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa sim a andar um pouquinho mais com Jesus. Estou querendo dizer o seguinte: a gente, todo santo dia, a gente se alimenta com um texto do Emmanuel logo de manhã. E daqui a pouco a gente sai para as vidas de relação, como o Emmanuel fez questão aqui até de discriminar para a gente, aqui de estabelecer até as sequências que ele vem falando para a gente, vida na família, vida social, na vida pública, na profissão. Ele fala, quando a gente começa a colocar na prática o que a gente está lendo, essa leitura ela está muito fresquinha. Então ela acaba não deixando a gente tomar caminhos mais dolorosos. A gente acaba tomando determinados cuidados. E até mesmo quando a gente resolve experimentar a prática do perdão, por exemplo, e a gente começa a ver como a gente ficou leve, como não teve mais aquele taquicardia, aquela sensação que vem aqui do coração e que traz tantas transformações para a gente fica, meu Deus, eu precisava de ter um pouquinho do Cristo para poder sentir esse alívio que eu estava promovendo ao meu corpo, com relação a um sentimento que não é um sentimento adequado para a gente, que inclusive, além de adoecer a nós espíritos, ataca o nosso corpo físico também. E a gente começa a perceber o quanto mais eu andar ao lado de Jesus, mesmo sendo ainda um espírito imperfeito, a gente vai conseguindo aliviar bastante. Por isso que ele fala, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, meu fardo é suave, porque ele consiste apenas na prática do amor. Agora, tem muita coisa que a gente vai ler, que a gente vai estudar, a gente vai guardar, e só no momento adequado que a vida permitir com que a gente passe com aquela prova, é que a gente vai experimentar aí as suas consequências, primeiro no campo emocional, depois como consequência das nossas atitudes, através da lei de causa e efeito. Quando a gente experimentar isso, a gente vai ter esse parâmetro para dizer o quanto eu ainda estou distante ou se já estou mais próximo do Cristo. Isso vai acontecendo naturalmente e ainda tem uma coisa, uma das coisas que marcaram a gente nas lições do Emmanuel. O Emmanuel, várias vezes, nas lições dele, ele vem dizer assim, eu pensava que já estava curado, que esse tipo de pensamento não me pegaria mais, e lá na frente eu fui surpreendido com essa ou aquela situação corriqueira da vida, que de repente me trouxe de volta aquele pensamento que é contrário ao Cristo. Colocando para a gente, é uma estrada muito longa, por isso que o caminho da salvação, como diz aí, né, muitos os chamados, poucos escolhidos, a porta da perdição é larga, a porta da salvação ela tem que ter resignação, tem que ter esforço mesmo. É simplesmente por isso que vem falar para a gente. Vem burilar, burilamento. O Emmanuel usa muito essa palavra do buril, e para quem não sabe o que é o buril é aquele prego que você dá martelada nele na pedra, para que a pedra tome uma forma de uma escultura. Enquanto você está dando a martelada, você está machucando a pedra, está tendo dor. Mas depois, quando você vê aquela escultura pronta, você fica, que beleza, olha que obra maravilhosa, e a partir dali é só manutenção para que ela não deteriore. É o que acontece exatamente com cada um de nós. Cada um de nós agora, nesse momento, ainda está na condição de argila, sendo preparada para o futuro. Mas se a gente se propuser, a partir de agora, a andar mais com Jesus, a gente vai conseguir sim alguns progressos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.